Perguntas e respostas 25. Perguntas e respostas 25. Hoje do livro A Imensidão dos Sentidos. Como entender as contradições que temos? Como entender as contradições que temos? Qual o motivo de tantas interpretações discordantes que nós temos? Por que razão aceitamos facilmente certas ideias, pensamentos ou definições e rejeitamos de forma quase que imediata tantas outras? Por que certas pessoas não conseguem entrar no eixo da conversa, entre aspas, e divagam radicalmente sobre qualquer assunto? Quais os motivos dos bloqueios psicológicos que tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Quais os motivos dos bloqueios psicológicos que tenho e que me dificultam o entendimento do que a outra pessoa quer dizer? Se questões como estas fossem mais intensamente autoanalisadas, com certeza teríamos maior lucidez e compreensão para entendermos o porquê das inúmeras contradições que nos são apresentadas no cotidiano. Saber quem somos, como pensamos, reconhecer as nossas reais intenções de atos e atitudes, perceber os mecanismos psicológicos que produzimos e utilizamos, nos aumentará as dimensões da inteligência e do coração, bem como nos capacitará a ouvir, entender e expressar corretamente as informações, situações e ocorrências com as quais nos deparamos no dia a dia. Isso é uma verdade, né? Muitos de nós, pelos nossos conceitos, as nossas verdades, e nós temos tantas contradições que às vezes estamos opinando sobre um assunto normal, no outro dia o mesmo assunto surge e nós temos dificuldade muito grande de falar ou não quer se abrir. Então nós precisamos saber porque nós temos essas dificuldades. Tem ideias, como ele diz, tem ideias, pensamentos e definições que aceitamos facilmente e outras rejeitamos de uma forma quase que até radical. Será que não queremos nos expor? Será que nós estamos fugindo de uma realidade porque não queremos mexer dentro de nós? Nós temos que procurar essas respostas e eliminar essas contradições porque elas nos atrapalham muito, muito mesmo. E aí nós vamos ficando com bloqueios, né? Como ele diz, os bloqueios psicológicos. Será que eu devo? E nós entramos nessa era do será. Será que eu posso? Será que eu devo? Será? O será temos que eliminar dessa forma. Nós podemos colocá-lo para pensar. Será que eu devo fazer? E aí buscar o sim ou não após uma análise, né? Uma tentativa de achar o melhor caminho. Pode dizer sim e não for o caminho? Quando perceber que não é, retorna. Vê que esse caminho não serve, ou então ele serve, mas nós pegamos da encruzilhada, nós pegamos o lado errado. Volta e pega o outro lado. Com certeza vai dar certo. Nós precisamos ter essas possibilidades de fazer realizar-se em nós o descobrimento de nós. E aí nós precisamos saber quem somos. O que nós somos na verdade? Como nós pensamos? Pensamos em tudo, em nada? Pensamos somente aquilo que queremos ou que esteja dentro dos nossos ideais, dos nossos sonhos? A olhar nossos atos, atitudes, não estamos falando de erros e acertos, não. Estamos falando só de perceber porque nós temos essas contradições que na realidade nos faz muito mal em qualquer situação. Por quê? Porque nós, ora,
pendemos para um lado, ora pendendo para os outros, sem realmente uma definição exata. Olha, agora eu vou fazer isso, porque hoje eu estou nervoso e não posso tomar atitude. Tá bom, vai ficar lá. Ok, perfeito. Não se deve tomar atitudes quando estamos desequilibrados emocionalmente, bravos mesmo. Por quê? Não se deve vender, não se deve comprar, não se deve falar nada. Teoricamente, nós temos que agir assim, porque nós podemos vender e depois se arrepender, podemos falar e se arrepender, e podemos ficar expostos sem necessidade. Sem necessidade. E tudo que nós dissermos vai ser usado contra nós, principalmente por aquelas pessoas que pegam um eixo da situação. E esse eixo da situação está no que você fala, como nós fazemos com os outros. Você, e ela põe o dedinho nas pessoas, você disse essas palavras. Então nós temos que abrir a nossa mente às informações, às ocorrências que estão havendo, procurar ajuda, não profissional ainda, ajuda de livros, palestras, filmes, que tragam alguma forma que diz, olha, eu fazia isso, não faço mais. Filmes de histórias reais, por exemplo, mas não aquelas de sofrimento total, que nós não precisamos disso. Nós precisamos de alguém que venceu, mas não precisa ser aquele sacrifício tão horrível, tão terrível que a pessoa praticamente quase morre, modo de dizer. Então, não. Vamos analisar porque nós temos essas contradições. Vamos trabalhar isso com serenidade, com calma. Por quê? Porque são aspectos, costumes, conceitos criados durante toda essa existência, por exemplo. E como é que nós podemos mudar assim de repente e falar, não, isso daí eu não quero. Não, vamos pensar assim. Eu estou tendo contradições e vou ver o que está acontecendo. Esse é o caminho. E vai analisando cada vez que ocorrer, ou sozinho, ler um livro, uma frase, enfim. Ou alguém está dizendo alguma coisa, eu não concordo. Mas não concordo mesmo. Mas por que não concorda mesmo? Procure analisar. Vai ser bom para você, para mim, para todos nós se nós fizermos isso. O que é introjeção? O que é introjeção? Quando usamos um mecanismo de defesa do nosso ego, denominado introjeção, é uma técnica de reter ou atribuir jeitos de agir e pensar, dons, predicados e atitudes dos outros como sendo nossas qualidades. Os indivíduos introjetivos, em muitas ocasiões, ficam impedidos de diferenciar o que verdadeiramente sentem e pensam do que pensam e sentem os outros. Vou ler novamente. Introjeção é uma técnica de reter ou atribuir jeitos de agir e pensar, dons, predicados e atitudes dos outros como sendo nossas qualidades. Os indivíduos introjetivos, em muitas ocasiões, ficam impedidos de diferenciar o que verdadeiramente sentem e pensam do que pensam e sentem os outros. Ou seja, parece complicado, mas não é não. Cada um de nós tem um jeito, uma postura, tem uma cultura, tem um modo de falar, de agir, de se comunicar, de viajar. Quando viaja é livre, é solto. Outros são mais fechados. Outros são mais arredios. Não se comunicam muito bem, não por falta de capacidade, porque se fecham. Então, nós olhamos todos esses arquétipos, todos esses tipos de pessoas, e nós ficamos pensando o seguinte: aquilo ali me agrada, aquilo ali é uma coisa boa. Então, tudo que nós achamos que é legal, e não estamos falando tudo certo, não,
uma postura de alguém, a voz de alguém, a altura dessa colocação, a postura, a soltura ou a timidez, enfim, aquilo que nós identificamos como ideal, nós introjetamos dentro de nós. E nós vamos fazendo isso diariamente e chega uma altura que quando nós temos que ser nós mesmos e saber o que nós pensamos, o que nós queremos, nós temos dificuldade às vezes, num grau tão grande que chegou essa introjeção, de chegar e falar, eu penso assim, eu gosto assim, eu sou assim porque eu preciso neste momento agir dessa forma. Ficar calado, ficar mais solto, ser o orador da turma, modo de dizer, enfim, ser o líder. Então, essas atitudes, elas são pensadas no momento que nós somos solicitados a fazer alguma coisa. Isso não é introjeção. Introjeção puxa, me convidaram para fazer tal coisa, mas... E começa a pensar como eu penso, como o outro pensa, não como você pensa. E aí que age dessa forma. Então chega uma altura que nós não sabemos mais definir. Isso é coisa minha ou que eu projetei para dentro de mim e fiz essa introjeção dessas imagens, desses valores, etc. Então nós precisamos olhar isso direitinho e definir, não radicalmente, não eternamente, sabendo que nós vamos com a vida modificando pensamentos, atitudes, mas ter uma noção do que realmente nós queremos, nós somos e nós precisamos agir nas atitudes que nós estivermos, que a vida nos colocar. Como age o bom e o mau espírito? Como age o bom e o mau espírito? Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham e não são escutados, são retiras. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem, mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem só eles o privilégio da verdade. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe trai a sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. É fácil identificar os bons e os maus espíritos, como as pessoas encarnadas também. Todo espírito bom, quando nós não aceitamos a sua orientação, o seu conselho, quando duvidamos do que estamos recebendo, não há problema nenhum. Nós vamos levar mais tempo para modificar nossos pensamentos, modificar atitudes, mas eles não impõem nada para nós. O que eles estão dando é para que nós podemos absorver, trazer para dentro de nós, colocar nas prateleiras arrumadinhas da organização espiritual que nós temos, e aí nós vamos buscar lá esses aconselhamentos, essas orientações, esses avisos. Eles não se impõem. Os maus espíritos, eles são imperiosos, são mandões, são tiranos, são carrascos. Eles intimidam as pessoas, põem medo, transformam nós num joguetinho na mão deles. E nós vamos ficando cada vez mais com medo, e esse medo de ser agredido de alguma forma, ele vai para o resto da nossa vida e para muitas existências. Então nós temos que lutar para que isso não aconteça. Quando percebemos que alguém está sendo imperioso sobre nós, já se afasta,
Cuidado ao escutar o que fala, porque normalmente não vai ser coisa boa, com certeza. Essas ordens que dão, eles querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim, sim, eles vão ficar perturbando a nós. Por quê? Porque o intento deles é domínio sobre nós, possessão sobre nós. E nós temos que pensar e agir, porque eles não podem fazer isso, porque não têm o corpo físico. Então eles vão usar nós. E os encarnados usam nós porque não têm coragem de fazer as suas atitudes, aquilo que quer fazer contra uma pessoa. Então vai usar nós pela influenciação muito forte que tem sobre nós. Saia disso. Não deixe ninguém mandar em você. Também não seja rebelde. Não seja assim, não, minha verdade é essa e não vou aceitar mais nada. Não, nós estamos falando orientações dos espíritos bons. Analisa e vê se realmente é bom para você agora. A mesma coisa de influências de espíritos inferiores ou encarnados também, maus, analisa mais, porque ela vai te trazer um prejuízo maior. E eles não se afastam mesmo, eles são persistentes, eles têm que convencer nós de que nós devemos fazer isso. E essa é a diferença dos bons e maus espíritos. Por isso que não é difícil reconhecê-los. Fazer essa diferenciação é mais rápida do que das outras vezes. Não é isso? Então vamos lá. Bons espíritos não ficam tristes conosco por nós não escutarmos. E se afastam. Respeitam o nosso livre-arbítrio. Maus espíritos e espíritos inferiores, não. Eles são imperiosos, são mandantes e querem a todo custo que nós entremos na linha, no pensamento e faça as atitudes que eles precisam ou que vão nos derrotar futuramente. Pensa nisso. O autocontrole nos liberta. O autocontrole nos liberta. Apenas escolhendo o autocontrole é que atingiremos a verdadeira libertação. Não conseguiremos evoluir emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente se estivermos desgastando nossas energias para comandar a vida dos outros. O autocontrole nos liberta? Sim. Se nós escolhemos como libertação, como motivo de sermos nós, alguém que vai sair, vai cantar, vai dormir, vai tomar banho, não vai tomar banho. Sabe, são atitudes que nós temos que ter, então nós temos que ter esse autocontrole, quer dizer, vou fazer aquilo que me faz bem, vou fazer aquilo que eu preciso para a minha vida, tenho que cuidar de mim. Como é que eu vou me portar numa situação se eu não tiver autocontrole? Vou chorar de repente, vou rir de repente, vou querer sair, vou ficar bravo, vou perder esse controle teoricamente. Então, o que nós precisamos? Nós vamos nos posicionar conosco, lógico que nós vamos falhar. Não se preocupe que esse autocontrole vai ser direto e nós vamos tê-lo, não. Eles vão falhar sim, de vez em quando nós vamos fazer o que nós fazemos hoje, certo? Errar em colocações, em exposições, e isso às vezes nos traz muito mal, né? Ficamos mal com isso, mas faz parte da evolução. Então nós precisamos evoluir emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. E nós não podemos fazer uma coisa que nem diz aqui, não se desgastar sua energia, sua saúde, seu humor para comandar a vida dos outros. Primeiro, a nossa missão nunca foi comandar a vida de ninguém. Filhos pequenos, enquanto depende da proteção dos pais, da mãe principalmente, eles vão ser mais ou menos comandados durante um período que precisa. Quando eles começam a dar os primeiros passos, aí nós vamos ter que ter cuidado e ensiná-los, né,
a andar, ensiná-los a comer, ensiná-los a fazer aquilo que amanhã eles vão fazer sozinho. Avisar dos perigos da faca, de materiais cortantes, o fogão, né? O fogo e principalmente a tomada, né? Mas se o nosso filho tomar um choquinho na tomada, vai acontecer o quê? Nada, ele não vai pôr mais a mão ali, certo? Porque ele vai falar que não é bom. Então as pessoas muitas põem aquelas tampa de tomada. Ótimo, perfeito, né? Também se não puser, de um jeito e de outro, chega uma hora que ele vai tirar essa tampa também, né? Então você nunca vai falar que pôs a tampa e está garantida e ele não vai mexer. Chega uma certa altura, ele começa a ter manipulação das mãos mais perfeita. O que ele vai fazer? Ele vai manipular essa tampinha e vai tirar. Então, não desgaste sua energia comandando a vida dos outros, porque sem autocontrole você não consegue nem a sua própria, nem dormir direito, nem comer direito, nem fazer prazeres para você. O que são prazeres para você? Uma leitura, deitar no chão, deitar na praia, deitar em qualquer lugar que você queira, por exemplo, ouvir música. Um erro, não se esqueçam, quando puser os fones no ouvido, cuidado, tenha autocontrole de saber ouvir e não estrague seus ouvidos, pondo altura alta. Se cuide, se proteja, tenha autocontrole das suas atitudes. Você pode ser feliz com isso. Não saia correndo atrás das coisas, não. Certo? Muito bem. Os bons espíritos são livres? Os bons espíritos são livres? Sim, os bons espíritos são livres, porque dão liberdade a todos que o cercam. Reconheceram a importância de se desvencilharem das afeições possessivas, pois respeitam integralmente a condição natural de todos, seres livres, filhos de Deus. Muito bem. Aí, nós somos bons espíritos? Eu não sou evoluído, eu tenho uma baixa evolução, eu tenho só negatividades. Mentira. Nós somos talvez bons espíritos, não na altura graduada mais alta, mas podemos estar quase lá sendo bons espíritos ou sendo uma encarnação boa. Isso não quer dizer que o nosso grau de espírito elevado esteja entre os espíritos bons. Espírito bom é que faz a caridade, a fraternidade, o amor, tudo aquilo que nós sabemos. Controla a sua voz, não perde o seu humor. E isso nós podemos fazer. Se nós pensarmos quantas vezes por semana nós conseguimos fazer esses bons momentos conosco e para com os outros. Então nós precisamos tirar as afeições possessivas. Isso não só com os familiares, não. Qualquer pessoa, qualquer lance que nos chama atenção e nós queremos cuidar, proteger, tirar a montanha que deve ser removida pelas pessoas, não por nós. Então, nós não somos livres, porque nós não damos a liberdade a todas as pessoas fazerem o que querem. Mas eu vou deixar. Não é que você vai deixar, você tem que deixar. Você tem que deixar. Os bons espíritos fazem o quê? Nos orientam, nos alertam. O nosso anjo de guarda maravilhoso faz o quê? Nos alerta, olha, não faça isso, vai te prejudicar. Deixa a pessoa seguir a vida dela, ela tem o direito, ela está escolhendo o seu caminho, o caminho dela. Então nós temos que pensar assim.
Eu quero ser livre, então dê liberdade aos outros. Eu quero ser um bom espírito, então faça bondade. A maior bondade que nós podemos fazer é não ter afeições possessivas, por exemplo, que ele cita, e outras que nós sabemos. Vamos ser livres e dar liberdade às pessoas errarem, acertarem, mas a colheita é livre. Então, cada um de nós vai pegar dessa colheita, que seria a plantação. Ela é livre. Mas como? Não, ela é obrigatória. Não, a colheita é livre quando nós escolhemos certo. Você colhe com liberdade. Quando planta mal, a colheita é obrigatória. Deu para entender? Se nós fizermos boas plantações, nós vamos colher sempre coisas boas. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, idealizamos, são frutos preciosos da nossa evolução e na evolução da humanidade e no caminho da missão que pedimos a Deus. Ajudar as pessoas, os semelhantes e ajudar a nós mesmos. Então ficamos por aqui hoje. Que Deus nos abençoe com essas perguntas e respostas 25. Abraços.